seja bem-vindo. No programa de hoje falamos sobre roupa interior e conforto na passagem de ano. Entretanto, saiba que de 10 a 31 de janeiro decorre mais um ciclo de candidaturas ao POSEI Açores para pedidos de ajuda aos prémios à vaca leiteira, à vaca aleitante e aos produtores de ovinos e caprinos das 9 ilhas açorianas, desde que os produtores cumpram as normas estipuladas. Tendo em conta as recentes medidas de contenção da pandemia Covid-19 adotadas pelo Governo Regional dos Açores, que prevê o encerramento de estabelecimentos de ensino e equipamentos sociais, mas também o início do segundo período escolar, a 10 de janeiro de 2022, a Vice-Presidência do Governo informa que existem apoios excepcionais para as famílias, trabalhadores e instituições sociais. Para esclarecimentos adicionais, deverá contactar o Instituto de Segurança Social dos Açores. Com a passagem de ano a aproximar-se, fomos à descoberta de alguns conselhos para um melhor visual nesta noite. Neste caso, com a certeza de que a roupa interior pode influenciar a nossa imagem. Vizinhas de Porta, a loja Modelina Tecidos e o ateliê de lingerie Colchete deram as mãos para criar uma montra diferente de forma a passar uma mensagem nesta quadra festiva de final de ano. O objetivo é mostrar que devemos vestir de dentro para fora. A roupa interior pode influenciar todo o visual, desde a forma como assenta nos tecidos até ao uso da criatividade, com vestidos transparentes que podem ganhar mais brilho, usando sutiãs requintados, tornando todo o conjunto mais ousado e interessante. Nossa ideia foi mostrar as peças de roupa interior que a Colchete tem, adaptando os tecidos, porque realmente nessa noite também fica bem alguma peça interior com uma transparência, uma renda, um tulle com purpurinas. Tem que se pensar a moda de dentro para fora, isso é a grande missão e a grande proposta da Colchete, não é? A obrigar as mulheres a pensarem um bocadinho a base primeiro e depois o resto. E fazia todo o sentido que nós uníssemos esforços para conseguir passar essa mensagem, e achámos que fazer uma montra em conjunto com a lingerie que eu tenho e com os tecidos que elas oferecem seria a melhor forma de deixarmos claro, não é, essa mensagem agora nesta época festiva. Isto porque, e as costureiras, não é, que estão em casa e que me estão a ouvir, também são aqui o outro elemento deste triângulo amoroso que é muito importante, não é? Não se consegue adaptar uma roupa e um vestido, mesmo que o tecido seja muito bom, não se consegue fazer isso se a pessoa não tiver a sua lingerie certa, se a pessoa não tiver a sua silhueta harmoniosa e desenhada, portanto, para que a roupa assente melhor. E então, nós fizemos esta parceria, fizemos as montras em conjunto, para as pessoas terem essa noção, ou seja, antes de nós comprarmos o tecido e antes mesmo de pensarmos no vestido, não é, que queremos utilizar, ou na roupa, ou como é que ela vai ser, qual é o corte que ela vai ter, é importante que eu faça uma consulta e uma sessão de avaliação e correção do tamanho do sutiã, para saber que possibilidades é que eu tenho, não é? Se eu posso fazer um vestido sem alças, se existe um caicai para o meu tamanho ou não, se eu posso fazer um vestido sem costas, se me vou sentir confortável ou não, ou seja, se eu posso fazer um decote mais profundo sem que o sutiã apareça. Na noite de passagem de ano, os brilhos e os tons mais escuros ganham expressão. Este ano, segundo Miriam Toste, têm sido mais procurados os tecidos com lantejoulas ou transparências. Mas não só de vestidos se faz esta noite, sendo notória uma aposta em calças diferentes do habitual. Nesta altura procura-se sempre mais os tecidos com brilhos, lantejoulas, para a passagem de ano, que é a época que se avizinha agora. São sempre mais procurados tecidos com brilho, os pretos, como é uma festa para a noite.
Normalmente, quando se usa roupa escura, a peça de lingerie que se usa também deve ser escura, não é? Ou seja, deve estar coordenada com o tom da roupa que nós escolhemos usar. Mas quando falamos de lingerie escura, não temos necessariamente de utilizar lingerie preta, que é uma coisa que as pessoas pensam automaticamente. A lingerie escura tem muitos tons. Nós podemos fugir do preto, podemos ir para os cinzentos, os ardósias, os azuis escuros, o bordeaux, o cor de vinho, os verdes escuros, os esmeraldas. Ou seja, existem várias cores que nós conseguimos percorrer sem nenhum tipo de problema, porque ao utilizarmos roupa mais opaca e mais escura, a nossa lingerie não vai transparecer. Um dos cuidados que nós também devemos ter quando chegamos a épocas de inverno, em que normalmente a roupa é mais escura e tem várias tonalidades, é que nunca se deve usar lingerie clara por debaixo da roupa escura, que é uma das coisas que infelizmente as pessoas ainda fazem muito. Ou seja, a cor escura da minha roupa pode sempre deputar para a cor da minha lingerie, ou seja, o pigmento que eu estou a utilizar desbota e eu começo a ficar com a minha lingerie mais escura e, portanto, deve-se evitar fazer isso por uma questão de manutenção da peça. Ou seja, se eu vou vestir escuro, a minha lingerie deve ser escura, não tem de ser necessariamente preta. E aí eu posso brincar, posso até ser um bocadinho mais ousada, não é? Posso ir buscar cores que naturalmente no verão não consigo utilizar porque as roupas aí são mais finas e são mais claras, e posso abusar um bocadinho daquilo que a lingerie também me oferece. E por falar em tonalidades de roupa interior, há quem siga à risca o poder de cada cor na noite de viragem do ano. A faltar menos de uma semana para a passagem de ano, é a altura de pensar no que utilizar. O branco atrai paz e sabedoria, o amarelo dinheiro, o vermelho paixão e força, o azul tranquilidade e saúde, e não nos ficamos por aqui. São várias as opções na paleta de cores com diferentes significados, mas Kátia deixa um conselho e sugestões de peças para esta quadra. Existem sempre algumas cores que são as cores que nesta época as pessoas procuram mais, nomeadamente o azul. Estas cores vêm de tradições que não fazem parte da nossa cultura, foram adaptadas, não é? Foram adotadas de outras culturas e de outros países. Portanto, há aqui sempre algumas pessoas que gostam de cumprir com a tradição, são supersticiosas e não querem hipotecar, não é, a entrada no novo ano. No entanto, quando se fala de lingerie, o que nós temos que ter em conta é a funcionalidade da peça, ou seja, se ela está adaptada à roupa que eu vou usar e se ela está adaptada às minhas proporções. Estes são os dois aspectos principais que é preciso ter em conta, mais do que a cor que a lingerie terá. Se eu vou utilizar um vestido muito fino ou se eu vou utilizar um vestido muito justo, aí sim eu tenho que ter uma lingerie que seja invisível. E também tenho que ter alguma lingerie que me possa ainda adelgaçar um bocadinho mais a minha silhueta se eu me quiser sentir mais confortável. E isso pode-se fazer, ou seja, pode-se coordenar também a lingerie com determinadas peças modeladoras, nomeadamente cintas calção ou faixas para a zona do ventre, não é? Que acabam por, na zona onde nós queremos criar um efeito mais adelgaçante e estilizar um bocadinho mais a silhueta, torná-la mais harmoniosa, vamos conseguir conjugando essas peças entre si. Portanto, existem aqui muitas opções que têm que ser sempre pensadas em função daquilo que a pessoa escolheu vestir e escolheu utilizar. E também adaptadas ao tamanho, que é sempre a base de qualquer peça. Por exemplo, temos aqui uma sugestão que pode ser utilizada como lingerie de passagem de ano, em que temos uma solução escura. Este sutiã tem um tom ardósia, é uma mistura de cinzentos com azuis, portanto é um bom substituto de um sutiã preto, sem ser necessariamente um sutiã preto. Depois é um sutiã que tem um padrão desenhado, não é? Tem algum brilho também que acaba por dar assim sempre mais alguma fantasia à própria peça, e é um sutiã que a nível de conforto é super confortável porque é elástico, não é? Se nós escolhermos uma peça elástica para o dia-a-dia, essa peça será sempre muito mais confortável porque não é tão rígida e também as oscilações, o tecido elástico acompanha as oscilações de volume do peito.
Portanto, é das melhores construções em termos de sutiãs que se podem encontrar. Esta peça também vem conjugada com uma cueca alta, portanto, as cuecas altas têm sempre esta mais-valia de serem, de disfarçarem um bocadinho a zona do ventre, ou seja, são mais adelgaçantes nesta zona e são mais confortáveis, não são cuecas baixas, portanto, a partir delas vão assentar na zona mais estreita do corpo da mulher, ou seja, na zona da cintura, que é a zona que nós queremos realçar. São cuecas que também são cortadas a laser, ou seja, na zona da virilha e no rabo, portanto são cuecas que não têm costuras, não vão fazer nenhuma espécie de garrote, nem vão marcar as zonas normalmente em que nós precisamos que passe mais despercebido por debaixo da roupa. Portanto, tudo o que é cortado a laser tem essa vantagem de não marcar e de não aparecer por debaixo. E ainda pode ser conjugada, toda a nossa lingerie pode ser conjugada com uma peça modeladora, que é esta sugestão que nós temos aqui. Podem ser até à cintura ou também podem subir até à base do sutiã, portanto, de forma a fazer um efeito adelgaçante em toda a zona do ventre. Vão comprimir, portanto, vão harmonizar um bocadinho a silhueta. Fazem também um efeito adelgaçante na zona da anca, protegem o entrepernas, normalmente para quem tem a perna muito junta e pode causar alguma fricção quando utiliza saias ou vestidos, não é? São segundas peles substitutas das colãs, portanto, quem quiser utilizar estas peças não tem necessariamente de vestir as colãs, mas pode se quiser. E são peças que também, em alguns vestidos que sejam mais justos e que não se consegue usar a cueca por baixo, pode-se usar esta peça disfarçando justamente esse facto, ou seja, a peça pode servir ela própria de lingerie. Por exemplo, esta solução é uma solução para quem escolher utilizar vestidos sem alças, porque é uma solução cai-cai, então funciona muito bem em vestidos sem alças, decotes assimétricos, portanto vestidos que só tenham uma alça, vestidos que sejam atrás do pescoço com as costas todas abertas, ou seja, é uma solução que pode ser coordenada com diferentes tipos de roupa. É um mini corpete, ou seja, é um bustier que as pessoas podem utilizar, que vai ficar mais ou menos até meio da cintura, consoante também a altura da cliente, e que acaba por oferecer um bocadinho mais de sustentação e compensação do que um cai-cai normal do dia-a-dia, por ser mais alto, não é? Ter este cós em que vai, portanto, abraçar o tronco da pessoa e que vai garantir mais suporte. Estas peças deverão ser sempre combinadas também com cuecas subidas, cuecas que possam vir mais ou menos até onde termina o próprio corpete, para que as duas peças combinadas funcionem como se fosse um body inteiro, portanto, um body adelgaçante, as duas peças nas medidas que as pessoas devem ter, não é? E que são muito mais práticas depois de utilizar, quer nos eventos ou quer no dia-a-dia, porque quando necessitamos de ir à casa de banho, por exemplo, não temos que despir a peça completa, temos só que despir a parte de baixo. Para soluções de decotes profundos, por exemplo, existem estas peças que poderão oferecer alguma sustentação mais aos peitos pequenos, portanto não são recomendáveis para peitos grandes nem para peitos que não tenham um bom estado de conservação, portanto convém que sejam peitos pequenos e com bom estado de conservação, ou seja, com alguma rigidez. Podem ser utilizados, necessitam sempre ter o ajuste correto, portanto a nível do tronco, e depois são mais descidos na zona do centro para que a pessoa possa utilizar um decote profundo em situações, por exemplo, como vestidos com costas abertas ou decotes muito profundos em que não se possa utilizar nenhum sutiã. Existe também alguns acessórios que podem dar aqui uma ajuda e podem ser uma solução ocasional, portanto, como por exemplo a fita cola adesiva transparente. É uma fita cola que pode ser colocada em diferentes posições, conforme a roupa que a pessoa vai utilizar, que acaba por garantir alguma sustentação, claro que nunca garante a mesma sustentação do que um sutiã, mas que em peitos mais pequenos ou peitos médios pode ser uma solução e deixar, portanto, essa liberdade de a pessoa utilizar normalmente decotes nas costas, portanto, decotes nas costas profundos. Funciona muito bem e pode ser combinada ainda com outros acessórios, como por exemplo o caso dos tapa-mamilos, que os tapa-mamilos são pecinhas que vão oferecer aqui, vão ajudar a disfarçar a saliência do mamilo, vão ajudar a disfarçar também a cor, às vezes há mamilos com tons, tonalidades diferentes mais escuras, e vão ajudar a disfarçar o tamanho.
A caminho de 2022 é tempo de reflexão sobre o ano que passou e de projetar novas energias e desejos. Independentemente das cores escolhidas, há que sentir conforto numa das noites mais longas e festivas ao passar a meia-noite com o champanhe e passas. Looks completos, desde a roupa interior à escolha de tecidos, mostrando que vestir de dentro para fora será sempre uma boa opção para que cada mulher se sinta poderosa e atraia boas energias no novo ano. Uma forma diferente de pensar no 31 de dezembro, com desejo de que em 2022 o bem-estar próprio seja uma das palavras de ordem. E antes de terminarmos, saiba que a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo informa que, na sequência da recomendação da Autoridade de Saúde Regional, a fim de evitar grande concentração de pessoas em espaços públicos, os eventos musicais previstos para a passagem de ano 2021-2022 na Praça Velha estão cancelados. O fogo de artifício mantém-se. Quanto a mim, despeço-me por hoje. Continuação de boas festas.